Vídeo fala sobre o tema 8, que é o método de custeio baseado em atividades. O que é custeio, né? Custeio significa a forma, a apropriação de custos. Existem vários tipos de métodos de custeio, vários métodos. São 5 os principais. O que é método de custeio? É a forma de apropriar custo aos produtos. Até agora, nós trabalhamos no custeio por absorção, que apropria todos os custos de produção aos bens elaborados e só os de produção. O ABC, o custeio baseado em atividade, em inglês é conhecido como Activity Based Costing. O que distingue o ABC do sistema tradicional, no caso a absorção, é a maneira como ele atribui custos aos produtos. O ABC procura reduzir as distorções provocadas pelos rateios arbitrários. O sistema tradicional não permite a identificação de eliminação de atividades que não agregam valor ao produto. Então, essa é uma diferença do sistema tradicional para o ABC. O foco do ABC são as atividades. O que é uma atividade? É uma ação. Uma ação que utiliza recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros para se produzir bens ou serviços, que é composta por um conjunto de tarefas. Assim, os custos são transferidos de acordo com as atividades executadas. Os passos do custeio ABC são assim: primeiro, se identifica as atividades relevantes. Depois, se atribui custos a atividades. Depois, identifica e seleciona os direcionadores de custos. Depois, se atribui custos das atividades aos produtos. Um exemplo: na identificação das atividades relevantes dentro de cada departamento. O departamento de compra tem lá a atividade de comprar materiais e desenvolver fornecedores, por exemplo, o almoxarifado, receber materiais, movimentar materiais, administração da produção, programar produção, controlar produção, o departamento de corte e costura, cortar, costurar, o acabamento, acabar, despachar produtos. No segundo passo, a atribuição de custos às atividades. Então, o custo da atividade compreende todos os sacrifícios de recursos necessários para desempenhá-la, seja salário, seja material, seja energia, seja o que for, tá? De onde a gente tira as informações? Do Razão, mais estudos específicos, entrevistas com o pessoal envolvido na produção, observação, etc. Então, quer dizer, esse é um método de custeio mais caro do que o absorção, porque ele requer mais pesquisa para a sua implantação. A atribuição propriamente dita deve ser feita da forma mais criteriosa possível, considerando a seguinte ordem de prioridade. Primeiro, uma alocação direta, depois um rastreamento, se não for possível nem o primeiro nem o segundo, então o rateio. O que é alocação direta? Identificação direta, clara e objetiva dos itens de custos com as atividades. O rastreamento é identificar a relação de causa e efeito entre a ocorrência da atividade e a geração dos custos. E o rateio, aquele que a gente já conhece. O rastreamento, então, nessa relação de causa e efeito, nós temos os direcionadores de custos de primeiro estágio. O que direcionaria o custo? Por exemplo, número de empregados, área ocupada, tempo de mão de obra, tempo de máquina, quantidade de quilowatts-hora.
Então, no terceiro passo de identificação e seleção dos direcionadores de custos. O direcionador é o fator que determina o custo de uma atividade, ou seja, é a verdadeira causa dos custos. Assim, o direcionador de custos será a base utilizada para atribuir custos das atividades aos produtos. Temos dois tipos de direcionadores, os de primeiro estágio e os de segundo estágio. O do primeiro estágio, ele leva os custos dos recursos até as atividades, ou seja, identifica a maneira como as atividades consomem os recursos. E os direcionadores de segundo estágio, eles levam os custos das atividades para os produtos. Então, eles identificam como os produtos consomem atividades. Qual o número ideal de direcionadores? Não existe uma resposta padrão. Depende do grau de precisão desejado pela empresa e o custo-benefício de obter essa informação. Considerando o exemplo da empresa de confecções, aqui nós temos alguns exemplos de direcionador de primeiro estágio. Manuseio de materiais do setor de compras, atividade de compras, ajuste de equipamentos, programação da produção e refúgio. Então, essas são atividades. Qual o direcionador dessa atividade? Do manuseio de materiais. Pesos transportados ou viagens realizadas, número de ordem de compras, número de horas ou de ajustes, número de máquinas empregadas ou o número de pedidos colocados, número de unidades geradoras de refúgios. Então, são exemplos, né, de direcionadores de atividades. Seguindo com exemplos de custos indiretos de aluguel, nós podemos usar como direcionador a área. Energia elétrica, podemos usar horas máquinas. Supervisão e mão de obra, salário mais encargos. A depreciação, análise do mobilizado. Material de consumo, requisição do material. Seguros, o seguro pago aos bens de cada departamento. Como nós vamos atribuir? Rastreamento, alocação direta e rastreamento. Então, nesses exemplos, nós não precisamos de nenhum rateio. Quarto passo, atribuição de custos das atividades aos produtos. Uma vez identificadas as atividades relevantes, seus direcionadores de recursos e respectivos custos, a próxima etapa é custear os produtos. Então, vamos ver como os produtos consomem as atividades. Exemplo. Nós já tínhamos visto aqui, então, os departamentos, as atividades e os direcionadores das atividades. Então, o produto consome por meio do número de pedidos, número de fornecedores, número de recebimentos, número de requisições, os produtos consomem essas atividades. Então, aqui nós temos direcionadores de segundo estágio, que representam, então, a ligação entre as atividades e os produtos. Era isso. Seguimos estudando. Até breve.